Galera, urgente, fogo no parquinho da extrema-direita. As Nicoletes estão full pistola com o Carluxo, filho do bufão do repugnante, presidiário e condenado Jair Messias Bolsonaro. Depois da caminhada do Chupetinha, que vamos combinar, terminou de forma trágica, com um raio fulminando os manifestantes, começou uma treta gigantesca na extrema-direita. O Carluxo pegou um vídeo dos manifestantes, dos apoiadores do Chupetinha, a quem denomino Nicoletes, e postou, só que alterou o áudio. Ele pegou o áudio original, que era "Sou brasileiro com muito orgulho", e mudou para "Volta a Bolsonaro". E aí começou uma treta absurda. Eu vou trazer a reportagem para vocês. Só vou pedir que deixem um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe ao máximo esse vídeo com o Nicolete, com os bolsonaristas. E se gosta do conteúdo que eu produzo, do enfrentamento à extrema-direita, quem puder e quiser apoiar o meu trabalho, a chave é essa aqui, todo apoio é muito bem-vindo. Vamos à reportagem. Um vídeo postado pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro nas redes sociais irritou profundamente os aliados do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. As Nicoletes. O que acontece? No fim de semana, o Carlos Bolsonaro postou no Stories do Instagram um vídeo de um dos momentos da caminhada que o Nicolas vinha fazendo entre Minas Gerais e Brasília. O Carlos postou um vídeo do momento que os apoiadores do Nicolas se reuniam na noite da sexta-feira em Luisiânia, aqui no entorno do Distrito Federal. Vamos ver o vídeo. Olha só. Com áudio alterado. O áudio está alterado. Vocês perceberam aí no vídeo que os apoiadores do Nicolas Ferreira estavam gritando, grito de guerra, "Volta Bolsonaro". Só que e é justamente aí que os aliados do Nicolas Ferreira ficaram irritados com o Carlos Bolsonaro. Por quê? O entorno de Nicolas está acusando o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter editado o áudio. Manipulou. Segundo os aliados do Nicolas Ferreira, no vídeo original ao qual a gente teve acesso, os apoiadores do Nicolas, eles não gritavam "Volta Bolsonaro", eles gritavam aquela música "Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor". Vamos ver o vídeo original. Olha só. Olha, parece que esse negócio de caminhada pela soltura do Bolsonaro não era bem assim. Parece que era o Chupetinha dando um chapéu na família toda, diante dos olhos de todo mundo, e ninguém se deu conta disso. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto, Dali Lula 2026. Agora eu tenho certeza que não faltam motivos pra gente continuar. Só hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Que Lula e Galípolo, que é o presidente do Banco Central indicado por Lula, eles omitiram da agenda encontro com o dono do Master. Mas a senhora deveria estar preocupada com as pessoas que ainda estão na UTI por sua irresponsabilidade. Ao invés de mais uma vez estar cuspindo fake news aí, né, Moisés do Banco Vorcaro? Tava lá com seu cajado, sim, mas não explicou por que o seu nome tá lá nos contatos do Daniel Vorcaro. Realmente, cremosa, a imprensa está espalhando mais essa mentira sobre Lula, que realmente recebeu Daniel Vorcaro junto com Galípolo, presidente atual do Banco Central, lá em 2024, nem agora foi por causa de quê? Já estava, ó, quebrado, fudido. E ele já sabia o tal Campos Neto, que foi nomeado pelo Satanás, o bucho de água prenha, que deixou o negócio correr até o Banco Master não suportar mais pagar o rombo que eles fizeram, que passa de 40 bilhões de reais. Então a Hello Kitty Mineira, mais uma vez, está se aproveitando das manchetes dessa imprensa mequetrefe que cheira bosta, imprensa brasileira, toda fechada com os mega empresários bilionários deste país e patrocinados, exclusive, né? Para mais uma vez tirar o foco da palhaçada que ele fez, que não adiantou porra nenhuma, né, Hello Kitty Mineira? Porque o Lula continua presidente, o meliante vagabundo do Satanás continua preso e você continua sendo investigado porque o seu nome é que está nos contatos do Vorcaro. Moisés do Banco Master. Papei. O povo não é mais besta, não. Viu? A gente sabe que é apenas arte e que essa chuva... Essa chuva na manifestação do Nicolas é culpa do PT. São antenas hack.
você já agradeceu por não ser bolsonarista hoje? Não agradeceu, não? Então agradeça. E esse tempo não é por causa de aquecimento global, nem peito de vaca. São antenas rápidas. Esse é o nível do eleitor do Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, entendeu? Acredita que Jesus iluminou Nicolas Ferreira para ele fazer essa caminhada, que não foi por mídia não, que não foi para ele esconder o escândalo do Banco Master não. Acredita que essa chuva que teve na manifestação do Nicolas foi culpa da esquerda, foi culpa do PT, com antenas rap, sei lá que diacho essa mulher tá falando. Gente, isso é o bolsonarismo. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E já me segue aqui também, me ajuda a combater o bolsonarismo. Tamo junto. Eles fizeram um convite para o pobre Bolsominho para fazer uma caminhada e comer um churrasquinho. Bolsominho fez as malas e viajou rapidinho, ansioso pelo churrasco, durante todo o caminho. Feliz, ele dizia, hoje é um dia daquele, mas sem querer descobriu que o churrasco era ele. Beijinho no chifre, gadaiada. O cara passou uma semana se lascando no sol quente, arrebentando os pés, pegando chuva. Pra isso, ainda teve coragem de dizer que deu quase 100 mil pessoas. A manifestação reuniu 18 mil pessoas. Segundo a metodologia utilizada pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, que consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas com margem de erro de 12%. Chovia muito durante o ato. E eu não tenho dúvidas que é só Deus mesmo para poder colocar quase 100 mil pessoas embaixo de uma chuva que eu nunca vi igual aqui em Brasília. 100 mil pessoas, ainda bem que a imagem tá aí, né, cara? A imagem aérea ali, não tem como o cara questionar aquela imagem ali, uma imagem ampla. Agora, é diferente daquelas imagens que eles postam nas redes sociais, de pertinho ali, é como eu falo, até no meu aniversário, se você filmar ali pertinho, vai dizer, olha, rapaz, deu muita gente aí no aniversário dele, mas não é isso que a gente viu aí nessa manifestação do Nicolas Ferreira, que foi, na verdade, um desastre, né, cara? Um desastre. Teve ali um alerta de temporais lá, o cara ignorou, colocou a vida das pessoas em risco. O raio acabou atingindo aquelas pessoas lá que quase levaram o farelo por causa do Nicolas Ferreira, né, gente? Ah, mas o SUS não serve pra nada. Deixa eu te contar um negócio. Sabe aquela marquinha de vacina que você tem no braço? Todas as vacinas que você tomou durante a infância até a vida adulta? SUS. Precisou comprar remédio na farmácia popular? SUS de novo. Seu esgoto, água tão em dia, bem fiscalizados? SUS mais uma vez. Aquele prato que você comeu hoje no restaurante no shopping? Fiscalizado por alguém, né? Então, SUS também. Viu alguém se acidentar e precisou chamar o SAMU? SUS. Então, na verdade, todo mundo usa o SUS, só não percebe. SUS é política pública de qualidade, imposto voltando em forma de qualidade de vida. Defender o SUS é dever de todo cidadão, até porque quanto maior o investimento nele, maior a abrangência de política. Dizer que não usa o SUS é narrativa de luxo. Na prática, todo mundo depende dele. A diferença é quem tem coragem pra defender. Olha como a mídia manipula informação contra o presidente Lula. Tá vendo essa notícia aqui? Ela faz parecer que o presidente Lula teve um encontro suspeito com o dono do Banco Master, responsável por fraudar 40 bilhões. Pois é, a verdade é muito distante disso. O encontro era com um amigo do presidente Lula e o cara levou o Daniel Vorcaro para esse encontro sem avisar o Lula. Esse Vorcaro chegou lá e foi dizer pro Lula que ele estava sendo perseguido pelos banqueiros. O Lula na hora chamou o Galípolo, que ia ser o presidente do Banco Central, e o presidente Lula falou na lata pro Vorcaro que qualquer coisa relacionada ao sistema financeiro ia ser o Banco Central que ia decidir e com base em critérios técnicos. Pois é, nada de tapinha nas costas e facilitação, porque quem faz isso para esse banqueiro é a extrema-direita. Não é o telefone do presidente Lula que está na agenda do Vorcaro, é o telefone do Nicolas Ferreira. Não é o presidente do PT, o Edinho, que articulou por leis que favoreciam o Banco Master. Foi o presidente do PP, o ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, que fez essa articulação. Então não acredite na mídia. Esse escândalo do Banco Master tem tudo a ver com a direita brasileira e o presidente Lula tá certo em cobrar que os responsáveis sejam penalizados.
Galera, eu sabia. Nicolas Ferreira pensou que ia fazer aquela caminhada e iria tirar o foco do Banco Master. Só que a verdade aparece no ventilador. Ele acabou de gravar um vídeo já querendo vincular o Lula, mas a verdade, no final, vai prevalecer. Que durante a caminhada ficou claro para todo mundo de que não faltam motivos para poder acordar. Agora eu tenho certeza que não faltam motivos para a gente continuar. Só hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Que Lula e Galípolo, que é o presidente do Banco Central indicado por Lula, eles omitiram da agenda encontro com o dono do Master. Que o ministro do Lula, Lewandowski, tinha um contrato de 5 milhões com... Agora eu te pergunto, se você tem meu zap, você é meu amigo ou é meu inimigo? Então, Nicolas Ferreira tem lá na agenda de Vocaro, tem um número, o zap de Nicolas Ferreira. Olha só, número de Nicolas aparece em investigação do INSS ligado ao Banco Master. Documentos da CPMI mostram que telefone do deputado consta em contato do zap de Daniel Vocaro. E não para por aí, meu amigo. Sabe qual foi o partido que mais investiu no Banco Master? Aí você vai... Foi o PT. Não, foi o PL, o PSD, Podemos, União Brasil, MDB, PSDB, PSB e PP. Não aparece o PT aí não, mas segue aqui. Lula foi procurado por sócio do Master e disse que todos os assuntos seriam tratados de forma técnica pelo Banco Central. Entendeu aí, Nicolas? Vocês que têm ligação com o Banco... Cláudio Castro investiu bilhões, né, da aposentadoria no Banco Master. Não foi aí nenhum governador de esquerda, não. Foram de direita. Tá vendo? Pensaram que ia fazer aquela caminhada, vamos tirar o foco. Não, meu amigo, agora é que o foco vai subir. Para quem adora desacreditar o movimento antirracista, o Big Brother tem sido um prato cheio para alimentar esses reacionários que gostam de dizer que agora tudo é racismo. Porque a gente está vendo duas coisas acontecerem nesse programa, que é acusar pessoas de racismo sem elas terem sido racistas e pessoas negras que estão reproduzindo o racismo, porque a gente não pode chamar negros de racistas. Racistas somos nós brancos. Os negros são tão vítimas que eles reproduzem o racismo que foi ensinado pelos brancos por falta de letramento racial, que inclusive essa falta de letramento racial também não é culpa dos negros, é culpa dos brancos, que não permite que os negros aprendam sobre racismo. Mas enfim, o que a gente está vendo no Big Brother é um esvaziamento tão perigoso do debate antirracista, com ações de pessoas negras que estão meio que caricaturizando esse tema, nem sei se existe essa palavra, mas o racismo é um crime grave, é uma estrutura violenta na sociedade brasileira. E usar isso de forma irresponsável para poder gerar conflito, para poder mostrar antipatia pessoal, ou até como estratégia de jogo, utilizar isso, o crime racial para isso, assim, isso é um grande problema. Ontem a Sol estava muito nervosa e acusou de racismo as pessoas brancas, o Juliano, a Ana Paula, numa situação que verdadeiramente não se configura racismo. E isso enfraquece muito a luta antirracista. Isso é um prato cheio, ainda mais nesse ano eleitoral, para aquele grupo que gosta de se alimentar com a fala do que agora tudo é racismo. Porque se qualquer atrito virar racismo, o debate real, verdadeiro, perde a densidade, ele é esvaziado. E o Big Brother existe para poder ter conflito. A gente sabe que esse é o objetivo da Globo, esse que é o entretenimento que eles querem passar. E aí existe ali disputas de poderes, existem as alianças de jogo, mas isso está passando a ser tratado como violência racial, sem que exista essa violência racial de fato. Isso é perigoso demais, porque quando realmente um ato racista acontece, nem todo mundo tem letramento racial para compreender de fato que aquele ato aconteceu. A gente viu isso com a Milena lá inicialmente, quando ela não compreendeu que ela estava sofrendo racismo, quando o Matheus, que também é um homem negro, estava dizendo que a Ana Paula estava agindo como patroa dela. A Ana Paula, que tem letramento racial, ela entendeu que aquilo era uma tentativa de dizer que ela é branca e ela estava usando a Milena como uma criada, como se ela estivesse usando a seu favor. Mas a Milena, que é uma menina negra, ela não entendeu a posição que o Matheus colocou ela. E isso mostra que pessoas negras podem reproduzir o racismo, seja internalizado, seja instrumentalizado, seja usando como ferramenta de poder. E com isso a gente vê também como a estrutura social dominada pelos brancos não permitiu que essas pessoas recebessem o letramento racial. E reconhecer isso é muito importante. Negro não pode ser chamado de racista.
Negro não é racista. O negro reproduz o racismo porque foi imposto pelos brancos. Mas enfim, tratar crime de racismo tem que ser com muito rigor, com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque essa é a única forma de preservar a força da denúncia quando essa denúncia for real. Criar racismo onde ele não existe, quem perde é só a luta antirracista, que passa a ser vista com desconfiança, principalmente num país que a gente vive, onde o racismo e o crime de racismo ele é urgente demais, a luta antirracista é urgente demais para ser banalizada dessa forma. O governo mandou colocar uma cerca de metal, de ferro, para impedir que os patriotas passassem, colocando em risco a vida das pessoas. Foi o governo que colocou aquela cerca lá. Nicolas não mandou colocar cerca nenhuma. O que aconteceu? Colocaram essa cerca, a cerca estava molhada, o metal molhado, foi atração ao raio. Então o que as famílias têm que fazer é processar o governo por ter posto aquela cerca lá, colocando a vida de todo mundo em risco. Para que colocaram uma cerca de ferro, de metal? Para colocar em risco a vida dos patriotas. Então, o governo tem que ser processado por ter posto aquela cerca lá. Eu falo pra você, quer descobrir quem é bolsomínio? Analise a inteligência tímida. Essa garota foi aprovada. Além do Lula ser culpado pelo raio em Brasília, ainda perguntam por que ele colocou uma cerca de metal no local. Lula deve ter acordado e falado, eu vou colocar uma cerca de metal lá hoje, vai chover muito e o raio vai cair em Brasília. Lula é poderosão mesmo. Além de ser o presidente, conseguiu tirar a reeleição do Bolsonaro, ele consegue controlar o tempo, conversar com São Pedro e agora mandar o raio. Não é Lula não, é Thor. Sobre a cerca, não foi pra chamar raio, porque o governo sabe com quem tá lidando. Convenhamos, vocês não são gente. É um bando de gado, de vaca, de boi, de bicho, que não pode ver um trem aberto, acha que é a porteira e sai correndo quebrando tudo. Então é por isso, foi por segurança, porque vocês não são gente. E ainda querem processar o velhinho do Lula. Tudo é culpa do Lula. Até o raio que cai é culpa do Lula. Fica imaginando o texto do processo. Processo Luiz Inácio Lula da Silva pelo raio que caiu em Brasília. Vocês se passam, né? Alguém que colocou arma na cabeça de vocês pra irem? Vocês quiseram, vocês foram porque vocês quis. Foram de capa de chuva, de madeirinha, sabendo que tava chovendo, tinha risco, tava alagado. Então a consequência é de vocês. Se Lula tivesse força mesmo, se ele fosse o rei dos raios, você acha que esse raio cairia em 10 pessoas ou na cabeça do Nicolas Ferreira? Lula poderia ter essa força então, né, gente? Lula liberou o aborto. O que diz a Bíblia sobre isso? Não foi em vão que ele ficou preso e não deveria ser solto. Segundo essa senhora, Lula liberou o aborto. E ela quer saber o que diz a Bíblia sobre o aborto. Minha senhora, o que diz a Bíblia sobre a mentira? Que é isso que a senhora está compartilhando aqui. De onde a senhora tirou essa informação de que Lula liberou o aborto? A senhora está mentindo. Leia a Bíblia e veja o que a Bíblia diz sobre a mentira. Só que acontece, sabe o quê? Eu vou chamar a senhora de quê? De mentirosa? De burra? De mal intencionada? Não sei, sinceramente não sei. Sabe por quê? A senhora tem um celular na mão, com acesso à internet, por isso conseguiu comentar aqui. Mesmo assim não usa para se informar, não busca a verdade e compartilha mentiras. E a Bíblia é clara sobre quem mente, viu? Quem é o pai da mentira? Diga aí pra gente, pega o teu celular aí, ó, faz uma pesquisa sobre o que é a mentira e se Lula liberou o aborto. E pelo comentário dela, ela acha que Lula foi preso porque liberou o aborto. O que é pior ainda, gente. Por isso que eu falo, o bolsonarismo, além de mau caratismo, é uma doença que cega, é uma seita que cega as pessoas. A gente ainda não descobriu como vencer isso. É terrível, porque o mau caráter a gente isola, bota na cadeia, pune. E o doente? O que a gente faz? Tenta curar, mas não existe a cura ainda. Esse comentário aqui é a prova do que eu estou dizendo.